a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Joana, se não me conhecem, e no vídeo de hoje, pessoal, eu trago-vos mais um episódio de Unsolved. Quero começar por vos dizer que espero que vocês tenham tido um ótimo Natal e quero também desejar-vos uma ótima passagem de ano. Eu sinto que o ano 2017 passou a correr mesmo, parece que ainda ontem fiz o meu primeiro vídeo no YouTube e, enfim, passou tudo muito rápido, mas eu estou com uma boa perspectiva para 2018 e quero desejar-vos um ótimo ano novo. Espero que corra tudo bem para vocês neste novo ano. Espero que este ano 2018 seja ótimo para vocês, espero que consigam fazer as coisas que vocês querem fazer e tudo mais. E, enfim, pessoal, desejo-vos o melhor ano de sempre mesmo, do fundo do meu coração. Vamos então avançar com este vídeo, pessoal, e para o episódio de hoje eu decidi vir falar-vos acerca do caso da Kaylee Anthony. E se vocês não conhecem este caso, aviso-vos já que é um caso muito frustrante e um bocado complicado, um bocado não, bastante complicado. E então, para além disso tudo, é um caso que tem muita informação e é completamente impossível para mim conseguir num único vídeo falar acerca de tudo. Seja como for, já sabem, se vocês ficarem interessados no caso, é uma questão de irem pesquisar, porque o que não falta são informações acerca deste caso online. Se são novos aqui pelo canal, não se esqueçam de subscrever para estarem sempre a par de novos vídeos que eu vou colocando e também deixarem um like neste vídeo, pessoal, se gostarem, como é óbvio. E é isso, vamos então começar. Eu hoje venho falar-vos acerca do caso da Kaylee Marie Anthony. E a Kaylee era uma menina que nasceu no dia 9 de agosto de 2005 e que foi encontrada morta no dia 11 de dezembro de 2008. A Kaylee era uma menina muito bonita e este caso é tão difícil, a sério. Ela tinha 2 anos na altura em que foi encontrada morta e então a Kaylee vivia com a mãe e com os avós. E a mãe da Kaylee chamava-se Casey Anthony e os pais dela, ou seja, os avós da Kaylee, chamavam-se Cindy e George Anthony. Então, antes de vos explicar aquilo que aconteceu, quero dar-vos um bocadinho uma introdução em relação à vida desta família. A Casey teve a Kaylee com 19 anos, na realidade não foi de toda uma gravidez planeada e ela na altura vivia com os pais quando soube que estava grávida. E a Casey era uma rapariga que era um bocado maluca, não é bem esta a expressão, mas ela era assim uma rapariga muito extrovertida, gostava muito de festas, andava sempre, enfim, nessas vidas, vá, andava sempre em festas e tudo mais, então era assim uma pessoa muito outgoing, estão a ver? E houve uma altura que os pais dela desconfiaram que ela estava grávida porque notaram que ela começou a ganhar algum peso. No entanto, quando eles a confrontaram e perguntaram se ela estava grávida, ela negou, disse logo que não estava. No entanto, alguns meses depois, ela finalmente admitiu aos pais que realmente ela estava grávida. Na altura, a Casey até falou em dar a bebê para a adoção. No entanto, a Cindy, que é a mãe da Casey, disse logo que ela ia ter a bebê e que ela ia ajudá-la a criá-la e que não queria que ela desse a bebê para a adoção. E então basicamente foi isso. A Casey teve a Kaylee e a Kaylee foi criada pela mãe e pelos avós, eles viviam todos na mesma casa. A Casey não fazia ideia quem era o pai da Kaylee. É possível que a Kaylee fosse filha do Jesse, que era o atual noivo da Casey, ou então de um ex-namorado que ela teve, o namorado anterior ao Jesse, que infelizmente faleceu num acidente de carro e portanto também não há muita informação em relação a isso. Mas pronto, e basicamente desconfiava-se de que o Jesse talvez fosse o pai dela. No entanto, mais tarde descobriu-se que o Jesse não era o pai dela. Mas pronto, ele sempre foi muito descontraído em relação a isso, ele realmente gostava da Kaylee e então não deixou que isso o impedisse de fazer parte da vida dela. E então, em 2008, a Casey teve uma grande discussão com os pais dela e então, pelo que eu consegui perceber, a discussão foi em relação ao facto dela ser ou não mãe. Ok, isto foi um bocado confuso, mas basicamente os pais dela questionaram a capacidade da Casey de criar uma criança, ok? De poder ser uma boa mãe para a Kaylee. E então foi uma discussão bastante acesa ao ponto da Casey sair de casa dos pais e levar a Kaylee com ela, como é óbvio, e então elas saíram de casa dos pais após esta discussão. Então, desde que a Casey saiu de casa dos pais, os pais não faziam ideia de onde é que ela poderia estar. Eles ligavam e era muito raro ela atender o telefone. E quando atendia, a Cindy queria falar com a Kaylee para ver se ela estava bem, porque obviamente que os avós dela estavam muito preocupados com ela, porque eles nunca mais ouviram falar dela, nem da filha, não é?
e então cada vez que eles pediam para falar com a Kaylee, a Casey dizia ou que ela estava a brincar ou que estava com a Emma, e então estava sempre a arranjar desculpas para que os avós não pudessem falar com a neta. E uma coisa que eu acho pertinente dizer aqui nesta parte é que a Casey era muito mentirosa, ok? Segundo familiares e segundo amigos, ela tinha um grave problema em mentir, ela era mesmo uma mentirosa compulsiva, e então isso é importante dizer, ok? Porque, enfim, mais tarde, até ao longo deste caso, vocês vão conseguir perceber isso. Ela arranjava sempre estas desculpas e a principal desculpa era sempre que a Kaylee estava com a Emma. E então ninguém conhece esta Emma, ninguém faz ideia que ela seja. Supostamente foi uma pessoa que a Casey contratou para tomar conta da Kaylee e ninguém conhecia a identidade desta mulher. Esta Emma era conhecida como Zenny, era assim que a chamavam, e portanto a única pessoa que a conhecia era a Casey, ou seja, a mãe da Kaylee. Foi então no dia 13 de julho que o George e a Cindy receberam uma carta em casa que dizia que o carro da Casey estava num parque de estacionamento e que já estava lá durante imensos dias, e então o George foi lá para ir buscar o carro. E agora preparem-se, porque é a partir desta altura que as coisas começam a ficar muito messed up. O George foi então lá buscar o carro e quando chegou reparou que estava lá a mala dela dentro do carro e para além disso estava também lá a cadeirinha do carro da Kaylee e um montão de brinquedos. Mas mais estranho ainda, pessoal, ele notou um cheiro horrível. E quando eu digo cheiro horrível, eu estou a falar mesmo de cheiro a cadáver, ok? Como devem estar a imaginar, isto preocupou mesmo muito a Cindy e o George. Eles começaram a entrar em pânico e só para terem uma noção, já tinha passado um mês desde que eles não viam a Kaylee e a Casey e que não tinham contacto, não faziam ideia do que é que se passava. The last documented time 2.5-year-old Kaylee was seen was in this video, June 15th, 2008, a day she spent with her grandmother, Cindy. Finish your song. Oh, it was amazing. It was a great day. Finalmente a Cindy descobriu onde a Casey estava e ela na realidade estava a dormir na casa do namorado. A Cindy, quando foi lá, viu que a Kaylee não estava lá e ficou preocupada e perguntou à Casey mais uma vez onde é que está a Kaylee. Ao que a Casey respondeu mais uma vez que ela estava com a Emma. Os avós da Kaylee acharam isso muito estranho e finalmente a Casey admitiu aos pais dela que a Kaylee já estava desaparecida há 31 dias. Sim, pessoal, vocês ouviram bem, a Kaylee estava desaparecida há 31 dias e a própria mãe dela não foi sequer capaz de reportar o desaparecimento, ok? A partir do momento em que a Cindy ouviu isto, ela ficou completamente maluca e a primeira coisa que ela faz foi ligar ao 911, ou seja, o nosso 112, não é? A reportar o desaparecimento da neta. 911, what's your emergency? I called a little bit ago. The deputy sheriff's down here. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. No dia 16 de julho, ou seja, 3 dias após terem descoberto que a Kaylee estava desaparecida, a Casey foi presa por negligência. Here comes Casey Anthony. O que me deixa mais frustrada neste caso é que, enquanto a Kaylee estava desaparecida durante 31 dias, a Casey andava a fazer uma vida de maluca, ok? Mais uma vez o termo maluca, mas basicamente ela andava a sair, foi apanhada em bares, ou seja, a filha dela desaparece, ok? Ela não reporta à polícia, não diz nada a ninguém, nem aos próprios pais, e anda em festas. And it's what she did in the month after little Kaylee went missing that again is the most compelling evidence of all. Ela foi inclusive apanhada a fazer concurso de... ok, eu não me lembro do nome, mas não interessa. Ela basicamente foi apanhada assim em grandes vidas, sempre a divertir-se, a beber e tudo mais. Ela inclusive fez uma tatuagem que dizia Beautiful Life, tipo... Isto cabe na cabeça de quem? Quer dizer, a filha dela desaparece e ela, em vez de se preocupar com isso e tentar procurar a filha, não, ela andava na borga, não tem outro nome.
Mas pronto, vamos avançar, ok? E então ela andava assim numa vida bastante maluca e ela, para se justificar, disse que ela estava a fazer a sua própria investigação para ver se descobria a Emma. A Casey foi presa por negligência, como eu disse anteriormente, e ela na altura dizia que trabalhava nos estúdios da Universal em Orlando e a polícia pediu para ver o escritório dela. E então, para vocês terem uma noção, a polícia e a Casey foram até aos estúdios Universal e basicamente ela andou assim a dar umas belas voltas, não sei o quê, até que ela finalmente admitiu à polícia que não trabalhava ali, ok? Que era mais uma mentira. But when Detective Yuri Melish went there with her, she turns left, starts walking down this hallway, and about halfway down the hallway she stops, turns, looks at us, and says, "I don't work here." Isto acho que é importante dizer, que é para vocês terem realmente uma noção do quão mentirosa esta mulher era. Tipo, ela estava constantemente a dar falsas pistas às autoridades. Inclusive, a Emma que ela tanto fala, a polícia tentou encontrar essa Emma e não conseguiam descobrir onde é que ela estava. Este nome não tinha morada, não tinha casa, não tinha absolutamente nada. Após o dia em que ela foi presa, a polícia foi com cães cadáveres para o carro dela, para, enfim, verem se os cães conseguiam detectar alguma coisa, e realmente detectaram um cheiro muito forte. Como eu disse anteriormente, a carrinha dela estava com um cheiro muito forte e os cães conseguiram detectar o cheiro de decomposição, ou seja, o cheiro que um corpo deita em decomposição. Casey's car, which had been abandoned sometime after Kaylee went missing, left an impression on everyone who came in contact with it. Investigators tested the air in the trunk. They discovered the presence of chloroform. The chloroform was shockingly hot, unusually hot. Also found in the car's trunk, a hair, possibly belonging to Kaylee. It has a darkened band at the root portion of the hair, and this is consistent with apparent decomposition. Encontraram também um cabelo no carro e esse fio de cabelo foi analisado, e após os testes eles conseguiram concluir também de que realmente esteve ali um corpo em decomposição naquele carro. E então, por esta altura, julgava-se que este caso era um caso de desaparecimento e a Casey continuava a dizer que ela estava com a Emma. E os pais da Casey, apesar de tudo, queriam muito acreditar nela e então acreditavam que ela estivesse inocente. Foi então no dia 24 de setembro que a polícia conseguiu finalmente localizar a Emma. E então, basicamente, eles encontraram uma mulher que vivia em Flórida que tinha exatamente o mesmo nome da Emma, que a Casey tanto falava. No entanto, esta mulher não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento da Kaylee. Só para terem uma noção, ela nem Emma era sequer, ok? Portanto, o que faz crer que realmente esta história da Emma foi uma grande invenção da Casey, quase que faz crer parecer que ela encontrou o nome em algum sítio e decidiu usar esse nome, porque na realidade esta mulher não tinha absolutamente nada a ver com o desaparecimento da Kaylee. Were you asking to speak to Kaylee on the phone? There was always a reason that Casey wasn't with Kaylee. Listen, I'm in front of the cameras all the time. What message do you want me to give to Zanny that she needs to return Kaylee? This Zanny individual, did you ever find her? No. Foi então nesta altura que o jogo mudou por completo e a Casey passou a ser a principal suspeita do desaparecimento da própria filha. No dia 11 de dezembro, um homem chamado Roy Kronk estava numa área perto da casa dos Anthony e ele foi para uma área assim com muitas árvores, estão a ver, porque ele queria fazer xixi. E foi então, quando ele estava a fazer xixi, que ele reparou num saco preto. Ele não sabia o que é que estava no saco e ficou curioso, achou estranho estar ali um saco preto, e então quando ele pegou no saco, um crânio caiu. Ele inicialmente, quando viu o crânio, ele até pensou que fosse tipo uma máscara ou assim, mas depois ele reparou que era mesmo um crânio humano e inclusive o crânio estava com fita adesiva na zona do nariz e da boca. Testimony that you put that stick in the eye socket of this skull and lifted it up to be sure what it was? Yes, sir, I apologize for doing so, but like I said, I did not know what it was. And then you put it back? Yes, sir. That was a very horrific thing for me to find, obviously. E então, como é óbvio, começaram a haver suspeitas de que este corpo pertencesse à Kaylee, porque foi encontrado muito perto da casa dos Anthony e, passado algumas semanas, foi realmente confirmado de que aquele corpo pertencia à Kaylee Anthony. Today, this is very near the Anthony home on Chickasaw Trail and Suburban Drive.
where authorities have confirmed that a child's body has been found, bones, a skull apart from the bones there in a bag. FBI confirming to Tim Miller Equisearch and then of course he confirmed to us that FBI believes that this is little Kaylee Anthony. That's what they told. Kaylee's skeletal remains were found not far from the family home. After years of damaging pretrial publicity, Baez was practically the only person left defending her. Examination of that scene revealed that the body of Kaylee Marie Anthony had been wrapped in a Winnie the Pooh blanket, stuffed into multiple garbage bags, shoved into a laundry bag, and thrown into a littered swamp like she was just another piece of trash. E então, como é óbvio, foi feita a autópsia e tudo mais e não conseguiram descobrir qual é que foi a causa da morte, porque não havia nenhum trauma nem nada e, vamos ser honestos pessoal, o corpo foi encontrado já em ossos e a Kaylee já estava desaparecida desde junho mais ou menos e então foi encontrado em dezembro, portanto estando ali chuva, terra e tudo mais, o corpo já estava mesmo em ossos e era muito difícil conseguir determinar a causa da morte e portanto até hoje não se sabe qual é que foi a causa da morte. O julgamento começou a maio de 2011 e 6 semanas após o corpo da Kaylee ter sido encontrado, o avô dela, ou seja o George, tentou cometer suicídio. I needed at that time to go and be with Kaylee. And you expressed that in the note? Yes, I did. Because I believe I failed her. E portanto, isto foi tudo assim uma grande loucura, pessoal. A família ainda assim acreditava na inocência da Casey. Eu não sei realmente se eles acreditavam na inocência da Casey ou se queriam acreditar na inocência da Casey, para ser muito honesta convosco, porque eu acho que é tudo, enfim, demasiado óbvio, mas realmente a família dela queria mesmo acreditar que ela estava inocente. E então, ao longo do julgamento aconteceram muitas coisas, mas eu vou tentar falar acerca das coisas que acho mais relevantes para este caso. E então, descobriram no computador pesquisas acerca de clorofórmio e se vocês não sabem o que é que isso é, basicamente um químico que se vocês colocarem esse químico num pano e fizerem assim a uma pessoa, no nariz e na boca, a pessoa vai desmaiar, ok? E então havia assim pesquisas no computador em relação a isso. Including neck breaking, household weapons, shovel, and how to make chloroform. E na altura a Cindy, ou seja a mãe da Casey, disse que foi ela que fez essas pesquisas. Cindy Anthony testified that she was the one who searched for chloroform. Do you recall in March of 2008 you doing any types of searches for any items that might include chloroform? Yes. I started looking up chlorophyll, and then that prompted me to look up chloroform. E na altura as pessoas começaram a pensar que na realidade foi assim que a Kaylee morreu, que provavelmente a Casey queria sair ou algo do género e que então deixou a filha inconsciente com clorofórmio e depois que a deixou no carro e que lhe colocou então a fita adesiva na boca e no nariz, e isso poderá ter sido realmente a causa da morte, porque com a fita na boca e no nariz ela poderá ter sufocado, portanto as pessoas desconfiam que foi isso que aconteceu. Inclusive desconfiam que ela deve ter andado com o corpo da Kaylee no carro durante imenso tempo, porque realmente o cheiro que estava no carro do corpo em decomposição era um cheiro muito forte. E aliás, como eu disse anteriormente, foi mesmo descoberto que realmente esteve um corpo em decomposição dentro do carro, portanto as pessoas desconfiam disso, que ela andou com a Kaylee durante algum tempo dentro do carro e depois eventualmente acabou por a deixar na tal área perto da casa dos pais. Então mais tarde a defesa, ou seja, enfim, o lado da Casey, quando o julgamento ia começar, eles vieram com um argumento muito estranho, muito maluco, ok? Esta história que eles vieram contar para julgamento ainda não tinha sido falada por ninguém, e eu estou a dizer não tinha sido falada por ninguém porque é importante vocês tenham noção que este caso foi um caso muito conhecido e que havia muita mídia envolvida, as pessoas andavam todas loucas para ver o julgamento, as pessoas acompanhavam através da televisão, muitas pessoas pagavam para irem ver o julgamento mesmo, e então este caso teve assim muita
atenção de todas as pessoas e da mídia. The Casey Anthony trial was America's hottest reality show. These are the rules of the courtroom. Please read these over and then as the media invaded Orlando. For 4 hours today, prosecutors continued to... And the defense claiming that George Anthony was... And it was the hottest ticket in town, one apparently worth fighting for. Então, basicamente a defesa veio dizer que a família Anthony não era assim tão calma quanto parecia, que na realidade era uma família muito disfuncional e que tinham imensos problemas. She never was missing. Kaylee Anthony died on June 16, 2008, when she drowned in her family's swimming pool. That awful event, he said, overwhelmed this deeply disturbed young mother, a woman who had learned to keep secrets because she had been sexually abused by her own father from an early age. It all began when Casey was 8 years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately. And it escalated. And it escalated. Acusaram inclusive ao George de abusar da filha, ou seja, do George abusar da Casey, e daí o facto de ela ser uma pessoa tão mentirosa porque ela foi forçada a mentir durante a vida inteira. She could be 13 years old, have her father's penis in her mouth, and then go to school and play with the other kids as if nothing ever happened. Have you ever sexually molested your daughter, Casey Anthony? No, sir. Existem inclusive pessoas que desconfiam que o George seja o pai da Kaylee. Realmente existem algumas pessoas que desconfiam também disso. Eu pessoalmente não acredito muito, mas pronto. E disseram também que na realidade a Kaylee tinha morrido afogada na piscina, que ela estava na piscina lá de casa e que não estavam a controlá-la e que ela morreu afogada e que o George basicamente encobriu tudo. Eu pessoalmente não acredito que isto tenha acontecido, mas pronto, mas foi isto que a defesa veio dizer em tribunal. E uma coisa que eu acho que contraria bastante esta história toda é que o George foi realmente acusado de abusar da própria filha. No entanto, os pais dela pareciam não estar muito importados com isso. Eles continuavam tipo a querer defendê-la, continuavam a acreditar na inocência dela. Inclusive existe um vídeo do George e da Cindy a falarem com a filha após estas acusações e parecia estar tudo bem. Inclusive a Casey disse que os amava e que a Kaylee tinha muita sorte em tê-los na vida dela. You've been a great dad and you've been the best grandfather. Don't for a second think otherwise. E então eu não acredito muito que isto seja verdade. Acho que foi uma maneira que a defesa arranjou para alterar um bocado a história ou para criar mais, enfim, para acrescentar mais informação ao caso, estão a ver, acho que foi mais nesse sentido. O que também é um bocado triste que a própria filha tenha concordado em acusar o pai de abusar, mas pronto, enfim, também não sei, ok? Para além disto tudo, encontraram também clorofórmio no carro da Casey e seria de esperar que isto fosse o suficiente para que, enfim, para que isto ficasse resolvido, mas não, ainda assim, a defesa disse que esse clorofórmio estava lá porque esteve um saco de lixo durante semanas no carro e então que era daí que vinha o clorofórmio. E eu não sei se vocês sabem, mas um corpo quando está em decomposição larga também clorofórmio, portanto daí o clorofórmio, mas pronto. E então a defesa disse isso e o júri deixou as coisas, estão a ver? Este caso era um caso muito complicado, pessoal, e na realidade não existiam muitas evidências, havia mais especulação, estão a perceber? E então havia mesmo muita especulação e poucas evidências e portanto daí o caso ser tão confuso. E então o júri era composto por 7 mulheres e por 5 homens e finalmente o júri chegou a um verdicto. E foi então no dia 15 de julho de 2011 que o júri finalmente disse o seu verdicto e preparem-se. Verdicts. State of Florida versus Casey Marie Anthony. Today's verdict was not what most of the impassioned observers outside the Orlando courthouse were expecting. Circuit Court for the 9th Judicial Circuit in and for Orange County, Florida. State of Florida versus Casey Marie Anthony. As to case number 2008 CF 15606-0. As to the charge of first-degree murder, verdict as to count 1, we the jury find the defendant not guilty, so say we all, dated at Orlando, Orange County, Florida, on this 5th day of July, 2011, signed foreperson. We the jury find the defendant not guilty, so say we all, dated at Orlando,
Casey Anthony was acquitted of murder. It's like an OJ, case. Like, it's just ridiculous. We, the jury, find the defendant not guilty. Acquitted of manslaughter. Acquitted of child abuse. This is crazy. She was convicted only of 4 misdemeanors, all of them about lying to investigators. I think she probably needs to hide because a lot of people are very angry. This is like OJ all over again. Absolutely shocked. They totally got it wrong. I cannot believe the verdict today. You cannot convict someone until they've had their day in court. Como devem estar a imaginar, isto foi uma loucura, as pessoas não queriam acreditar no que estava a acontecer. A maior parte das pessoas pensam que foi a Casey que matou a própria filha. Eu, pessoalmente, a minha opinião, de tudo aquilo que eu vi acerca do caso, daquilo que eu pesquisei, daquilo que consegui perceber, eu também acredito que tenha sido a Casey que assassinou a própria filha. Eu não creio que tenha sido intencional, percebem? Eu acho que provavelmente, é assim, eu acho que dá para perceber ao longo deste caso que a Casey era uma mulher com muitos problemas, ok? Dá-me ideia, esta é a minha opinião, ok? Eu acho que ela não estava preparada para ser mãe, ok? Ela teve a Kaylee com 19 anos e eu acho que ela na realidade não queria deixar a vida que ela tinha, ok? A vida das festas e tudo mais. E eu acho mesmo que ela entrou naquela fase em que não queria ter responsabilidades e que quis voltar à vida que ela tinha e portanto eu acho que, muito honestamente, que foi ela que matou a Kaylee. Eu não creio que tenha sido intencionalmente, eu acho que ela provavelmente quis deixá-la inconsciente durante algum tempo. Aliás, existem casos assim que os pais drogam os próprios filhos para que eles fiquem mais calmos ou que durmam ou whatever. Inclusive no caso da Madeleine McCann, eu já fiz um vídeo sobre esse caso, se vocês ainda não viram eu vou deixar o link aí na caixa de descrição para vocês verem. Mesmo no caso da Madeleine McCann falou-se nessa possibilidade dos pais terem dado comprimidos aos filhos e portanto eu acho que foi isso que aconteceu. Acho que ela tentou realmente deixar a Kaylee inconsciente, poder ir divertir e infelizmente correu mal porque quando ela voltou a Kaylee estava morta, o que também não percebo porque, como é óbvio, se ela colocou fita adesiva a tapar o nariz e a boca era muito provável que ela não conseguisse respirar, mas pronto. Eu acho que deve ter sido um acidente, não acredito que tenha sido intencional. Também pode ter sido, quem sabe, eu não faço ideia, porque na realidade ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas eu creio mesmo que a Casey seja culpada pela morte da Kaylee e acho o caso todo muito triste e acho triste como é que, tendo em conta as coisas que foram ditas e as coisas que foram provadas, como é que a Casey saiu livre. Ela foi na realidade acusada por dar informação falsa à polícia e portanto a sentença dela era 4 anos na prisão. No entanto, ela, como já tinha estado presa anteriormente durante alguns anos devido, enfim, desde que a Kaylee desapareceu e tudo mais, a sentença dela ficou cumprida e portanto ela saiu em liberdade no dia 17 de julho. This is the video of Casey Anthony being released. We can see her with her defense attorney, Mr. Baez, and they are exiting. And you can see the security they are very concerned about given the public outrage in this case. And you can see that the vehicle that she entered just moments ago is leaving the Florida jail where she has been held. We don't know where it's going. Quando ela foi solta foi uma grande confusão, existiam até pessoas que desconfiavam que alguém ia tentar matá-la e tudo mais, porque realmente estava toda a gente contra ela e estava toda a gente indignada como é que ninguém foi preso pela morte da Kaylee e, enfim, foi assim um caso muito chocante para toda a gente viveu muito este caso e pronto, a Casey atualmente está a fazer a vida dela e existe até uma entrevista recente que ela deu e eu vou mostrar-vos um pequeno clipe. Kaylee would be 12 this year. What would she be like right now? A total bad. I would like to think she'd be listening to classic rock and playing sports and not taking from anybody. These days, Anthony lives and works with Patrick McKenna, the private detective who was the lead investigator on her defense team. She says she tries to live a normal life, staying under the radar, adding, I don't give a about what anybody thinks about me. I don't care about that. I never will. I'm okay with myself. I sleep pretty good at night. In the interview, Casey says she keeps her bedroom decorated with photos of Kaylee, openly weeping
when she showed off colorful, finger-painted artwork by her daughter. E então ela continua a afirmar a sua inocência e, enfim, acho tudo assim um bocado triste. Eu pessoalmente não acredito tudo que ela seja inocente. E então, eu já vos dei a minha opinião, pessoal. Eu acho mesmo que a Casey é culpada pela morte da Kaylee. Seja como for, eu adorava saber a vossa opinião, aquilo que vocês acham, o que é que acham que foi a Casey ou não. Enfim, não se esqueçam de comentarem aí em baixo o que é que vocês acham e é isso. E é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, não só de mais um vídeo, mas do último vídeo de 2017. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, pessoal, eu desejo-vos um ótimo ano novo, ok? Eu espero que 2018 só vos traga coisas boas e que seja um ótimo ano para todos nós, a sério, do fundo do meu coração. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!